Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, tudo pela graça. Vamos dar início, continuar a nossa leitura, 49º dia de 100, 49 de 100, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai nosso que estás no céu, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos dá graça, nos dá, meu Pai, nos dá disposição, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que venha nos capacitar, nos lembrar, nos ensina a fazer uma boa exegese da Tua Palavra, meu Pai, a memorizar os textos, meu Pai, o contexto da Tua Palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, não deixe que nada venha roubar a nossa atenção no momento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Jó, do 4 ao 12. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz o Temanita. Agora são exatamente 5h19 da manhã, dia 20/3 de 2022. Então respondeu Elifaz o Temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. Elifaz repreende Jó. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecestes, fortificastes. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto o que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem e com assopro da sua ira consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse, e em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando caí sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nós, seus servos, não confia, e nos seus anjos encontra loucura? Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça, desde de manhã até a tarde, são despedaçados, e eternamente parecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria? Então aqui agora, Elifaz repreende Jó, capítulo 4. Capítulo 5, Elifaz exorta Jó a que busque a Deus. Enquanto isso, Jó está em silêncio, mas adorando. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem, vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora, o faminto que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas
se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria Deus, e Ele dirigia a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não pode contar. Isso ele faz, tem razão. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode contar, não se pode esquadrinhar. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho do perverso se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada, da sua boca e da mão do forte. Assim é a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, e não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo liga. Ele fere as suas mãos e curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência, da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás. Os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. E os animais do campo estarão contigo, e saberá que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade, como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o, medita nisso para teu bem. Ouve e medita nisso para teu bem. Ouve, medita isso para o teu bem. Capítulo 6 de Jó, vem comigo na palavra. Jó justifica suas queixas. Então Jó respondeu e disse, respondeu a quem? A Elifaz, que está questionando, está repreendendo Jó. Então Jó respondeu e disse, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montes junto à relva, ou beberá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não repousei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra, ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda. Não me desamparou todo auxílio eficaz. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram.
São como o ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e nele se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e, aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos. Sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem. Os passageiros de Seba olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado. E chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dai-me ou oferece-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime das mãos dos tiranos. Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me e entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas quem é o que censura a vossa arguição? Porventura, buscarei palavras para me repreenderdes? Visto que as razões do desesperado são como o vento, mas antes lanceis sorte sobre o órfão, e especulais com vosso amigo. Agora, pois, se sois servido, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois não haja iniquidade, voltai, sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos. E de torrões de pó. A minha pele está gritada e se faz abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar, ou a baleia, para que me ponhas numa guarda? Dizendo eu consolar-me a minha cama? Meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos, e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes? E ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o vistes, e cada momento o proves. Até quando me não deixará, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei? Guarda dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. E por que me não perdoas a minha transgressão e não tira a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Então respondeu Bildade. Agora Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então respondeu Bildade, o
Suíta e disse: Até quando falará tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água, estando ainda na sua verdura, e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não se terá firme. Ampará-la-á, e ela não ficará em pé. Esta sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: Nunca te vi? Eis que este é alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca, os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas ele poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as transtorna, o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, do que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar, o que faz a ursa e o Orion, e o 7 estrelo, e as recâmeras do sul, o que faz coisas grandes, que não pode esquadrinhar, e maravilhas tais, que se não pode contar. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz, porque me quebrantará com uma tempestade e multiplicará as minhas chagas sem causa. Nem me permita respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, que me sentirá com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se o reto me disser, então me declarará perverso.
Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. As coisas é esta, por isso eu digo, que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto dos juízes, se não é ele quem é logo, e os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como a águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terá por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me leve com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Jó capítulo 10. A minha alma, aqui é Jó, certo? Agora é Jó. 9 e 10 é Jó, no 8 é Bildade. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma. Também olha a situação de Jó, ele está se queixando. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeite o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tem tu, porventura, olhos de carne? Vê tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabe tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me fará tornar. Porventura não me vazaste como leite, e com queijo me não coalhaste? De pele a carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedestes, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas essas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignominia, e olho para a minha miséria. Isso, Jó. Porque se me exalto, tu me caças, como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplica contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Porque, pois, me tiraste da madre. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e os olhos nenhum me vissem. Então fora como se nunca houvesse sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são pouco os meus dias? Cessa, pois, deixa-me para que, por um pouco, eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Jó capítulo 11. Zofar repreende Jó e mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado?
As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombará tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, prouvera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é: multiplique em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançará os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno ou o Seol. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, que o impedirá? Porque ele conhece os homens, vão, e vê o vício, e não o terá nem em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Mas o homem vão é falto de entendimento. E sim, o homem nasce como a cria do jumento montes. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantará sem mácula, estará firme e não temerás, porque te esquecerá do trabalhos e te lembrarás deles, como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E terá confiança, porque haverá esperança, olhará em volta e repousará seguro. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Jó capítulo 12. Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: na verdade, de que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria? Também eu tenho um coração como vós, e não vós sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos, e eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimarias, e cada um delas tu ensinarás. E as aves dos céus a elas tu farão saber. Ou fala com a terra e ela o ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Tudo está na mão de Deus. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerrará não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as larga transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis, e ata
o cinto aos lombos. Aos príncipes leva despojado, e aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala, e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas da terra manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos, e os faz perecer. Dispersa as nações, e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra, e faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como érbios. Glória a Deus. Lemos então Jó do capítulo 4 ao capítulo 12, agora Romanos 9 e 10. Glória a Deus. Romanos capítulo 9 do capítulo 10. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Então no capítulo 9 aqui, Paulo fala do passado de Israel. Amém? Em Cristo digo a verdade. Não minto, dando-me testemunho. A minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continuo a dar no meu coração, porque eu me poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, e foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ia de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura: a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou? Por que me dizes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo,
Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra, um remanescente. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Capítulo 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque ele dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitariam à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Olha que Paulo fala. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas, mas a justiça que é pela fé. Diz assim, não diga em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, será salvo, visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até o confim do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com a gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, o gentil. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eu vou repetir e finalizamos essa leitura. Mas contra Israel, todo dia estendi as minhas mãos, mas a um povo rebelde e contradizente. Graças a Deus, concluímos a nossa leitura, 49º dia de 100.
do 4 ao 12 e Romanos do 9 ao 10. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento de leitura. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Em nome do Senhor, que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar de tudo que temos lido, ouvido, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Continua nos ensinando, nos capacitando em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.